Olá, amigos. Um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Naoki Fukushima, sou pastor na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia e nós estamos nesse primeiro culto do ano, culto online. E culto online é justamente porque muitas famílias da nossa igreja estão recebendo familiares, estão de viagem, mas a partir do próximo domingo nós retomaremos o culto presencial. Gostaria de te convidar agora para baixar sua cabeça e falar com Deus nesse tempo. Vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Obrigado por esse primeiro culto do ano, no primeiro domingo, no primeiro dia desse ano. Ó Deus, separando esse tempo para o Senhor. Fala no nosso coração, ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar morada em nós, para produzir coisas boas, para produzir, ó Deus, frutos que a gente vai poder colher e partilhar com outras pessoas. Pedimos a Tua bênção, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje a nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 18. É um texto longo, portanto eu quero ler apenas os versos de 1 a 6 e nós vamos vendo a história ao longo da nossa reflexão agora. Mas os versos 1 a 6 diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Nós estamos começando mais um ano, 2023, ainda em meio à pandemia, mas um novo ano, novas perspectivas, novos sonhos, novas tentativas. E eu creio que, assim como eu, você também espera que seja um ano de prosperidade ou de, pelo menos, melhor em relação a 2022. E quando a gente pensa num novo ano, quando a gente pensa em coisas boas, talvez venha essa imagem aqui. Talvez venha alguma dessa imagem ou algumas dessas imagens. Talvez um encontro com amigos que há muito tempo você não vê, talvez um namoro, um casamento, uma profissão mais definida para você, talvez uma aquisição. Mas isso é uma parte apenas do que muitas vezes a gente deseja. Ou às vezes é só isso que a gente deseja. Mas o texto que nós temos hoje, Deuteronômio 8, ele vai muito além do que se pode medir, do que se pode ver. Algo mais precioso que Deus tinha a dar para o seu povo e que Deus, creio eu, quer dar a nós também. São as últimas palavras. O livro de Deuteronômio são as últimas palavras de Deus antes do povo entrar e tomar posse da terra que ele havia prometido para eles. Era uma fase nova, era algo novo para eles, especialmente para um povo que ficou escravizado por longo tempo e estava, geração após geração, sendo renovada, trazendo à memória as promessas de Deus para eles enquanto povo. E essa história, essa nova história que Deus tinha, essa nova fase que Deus tinha para o povo de Israel, diz respeito também a nós. São verdades que o texto bíblico traz que se aplicam também a nós, se nós entendemos corretamente o texto. Mas o novo sempre demanda de nós também algo novo. Nós não podemos chegar para receber o novo tendo a mesma atitude, tendo a mesma
visão das coisas, tendo o mesmo coração. Porque se queremos algo novo, o novo precisa começar em nós, precisa começar de nós. E esse texto nos traz alguns pontos importantes para a gente ter um 2023 como Deus tem para nós. Para que não seja só uma troca de calendário, tirar aquela folhinha de dezembro e logo atrás vem a folhinha de janeiro. Não. Nós precisamos de uma nova atitude para o novo ano. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. E como é que a gente tem uma nova atitude para o novo ano? Em primeiro lugar, que nós podemos aprender com esse texto, é que nós precisamos ter uma nova atitude para com o passado. Como é que você lida com o que passou? Como é que você lida especialmente com as coisas que saíram diferentes do que você esperava, que não atenderam às suas expectativas? O livro de Deuteronômio é uma repetição das leis de Deus. Peraí, mas se Deus havia dado lei, por que ele tem que repetir de novo? Porque vira e mexe nós nos esquecemos. Vira e mexe a gente acaba deixando passar alguma coisa. E assim como nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida até aqui, ou mais estritamente 2022, o povo também precisava fazer o mesmo. Deuteronômio é considerado pelos teólogos o sermão mais longo da Bíblia. E nesse último sermão que o líder e libertador Moisés deu a eles, era a sua última tarefa. São as últimas palavras de Moisés. Porque o povo entraria na terra que Moisés não pôde entrar. Eles desfrutariam das promessas que Deus havia dado ao patriarca Abraão, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que eram pai, avô, filho e avô, pai e filho. 3 gerações foram firmadas aquelas promessas e agora eles estavam tendo a oportunidade de viver isso. Mas o novo de Deus, como eu falei, para a nação de Israel, demandava deles que eles também eles precisavam também ter uma atitude nova, uma mentalidade nova. Caso contrário, ocorreria justamente o oposto do que Deus tinha para eles. Eles perderiam a oportunidade, eles perderiam a bênção de Deus preparada para eles. E não era isso nem de longe o que Deus tinha para eles. Deus queria que eles desfrutassem, que eles pudessem aproveitar do que Ele havia prometido para eles. Eu não sei se você já se pegou pensando assim, isso que o outro fez, eu nunca faria, ou eu nunca farei quando for a minha vez. Mas é um grande engano. Haja vista que quando nós, que hoje somos pais, antes de termos filhos, a gente falou ou pensou a mesma coisa. Quando eu for pai, eu não vou fazer isso. Quando eu tiver o meu negócio, eu não vou fazer isso. Quando eu receber o meu primeiro salário, eu não vou fazer isso. A gente acaba muitas vezes fazendo, repetindo a história. E é bem isso que essa frase quer dizer. Quando não aprendemos com a história, muito provável que tornemos a repeti-la. Por isso a gente não pode ignorar a história. A gente não pode ignorar as experiências passadas, os erros, os acertos. A gente não pode dizer simplesmente, eu não tenho nada a ver com o que passou. Todos nós temos a ver sim com o que passou. Porque se a gente não aprender com os erros ou com os acertos, nós temos um grande risco de errar de novo e errar onde poderíamos acertar. Deus estava falando para o povo de Israel, vocês precisam olhar para trás da forma correta, com os olhos corretos, com a visão correta. Aprendam com o que os seus pais não fizeram ou fizeram, ou que vocês mesmos fizeram. Aprendam com a história. E como é que Deus espera que a gente aprenda com o passado? Como é que a experiência ruim dos outros, ou a experiência ruim nossa mesmo, lá atrás, pode nos ajudar no presente, no novo ano?
a gente tem que ter a atitude correta com o passado. Especialmente com os que dizem respeito, com o que diz respeito aos dias difíceis. Olha o que diz versos 2 e 3. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, lembre-se, então é coisa que já aconteceu. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Lembrem como Deus os guiou durante esses 40 anos, humilhando-os, pondo à prova. Ainda assim, seguindo o verso 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, uma experiência terrível passar fome. Não sei se você já passou fome, mas passar fome talvez seja o extremo da miséria. E o povo passou, teve essa experiência amarga, ruim. Como assim Deus permitiu isso? Deus não faz nada sem razão. E Deus não permite dores e dificuldades sem propósito. Deus os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de, com o propósito de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Deus queria ensinar a eles que o essencial não era material. E qual o melhor modo de ensinar que o essencial não é o material? É quando nos falta. Às vezes a gente acha que está por cima da carne seca, porque tem dinheiro, porque tem saúde, porque está cercado de amigos, porque tem muitas coisas. Mas quando essas coisas faltam, a gente percebe que nem tendo muitas vezes é o que a gente precisa. São importantes? São, mas não são estritamente necessárias. O que mais precisamos é do que vem de Deus. Porque muitas pessoas têm abundância de pão, são solitárias, são pessoas que têm medo, são pessoas que vivem oprimidas na doença mental, na ansiedade, na depressão, que não pode comprar elas. Não podem ser compradas, não podem ser eliminadas pelo bem material. Uma nova atitude com o passado implica também em lidar da forma correta com os milagres, as experiências positivas no passado. Versículo 4. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Durante 40 anos o povo de Israel caminhou pelo deserto. E eles experimentaram um milagre. As roupas não se gastaram e os pés não incharam nem criaram bolhas. Você já caminhou por bastante tempo, por 1 hora, 2 horas seguidas, a ponto de criar bolha nos pés? O povo de Israel andou 40 anos e Deus os preservou. Eles experimentaram o cuidado de Deus nos dias difíceis. Experimentaram milagres. Foi Deus quem te preservou até aqui. Qualquer um de nós poderia não estar aqui mais, presente, simplesmente pela pandemia, por um infarto, por um AVC, por um acidente de carro. Inúmeras coisas poderiam ter acontecido conosco e não aconteceram porque Deus nos preservou. Olhe para trás com esses olhos. E ter uma nova atitude com o passado, olhando pelos olhos de Deus as crises enfrentadas. Olha o que diz, verso 5. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. No momento da crise surge aquela célebre pergunta: por quê? Por que eu? Por que agora? Por que desse modo? Por que comigo? Deus disciplina. E a disciplina ela é eficaz quando ela marca o coração, quando ela nos traz de volta
para o trilho de uma mente sã, não de uma mente iludida pelo material, não de uma mente iludida pelo número de amigos que muitas vezes não são amigos. A aflição nos ensina a dar valor ao que realmente tem valor. Deus havia dito aos hebreus que o personagem principal da história, a passada, que eles experimentaram, o grande evento da vida deles, na verdade, não foram as conquistas, mas foi o que eles aprenderam no meio do sofrimento. Foi o que eles enxergaram por passar pela luta. Domingo após domingo nós temos ouvido a palavra de Deus. Domingo após domingo nós temos tido notícias de mortes, enfermidades durante a pandemia. E isso nada mais isso não teve origem em lugar algum senão lá em Gênesis 3. Quando o homem decidiu caminhar sem Deus, quando ele decidiu o que era certo e o que era errado, quando Adão e Eva, o primeiro casal, decidiu o que era verdade ou fake news, o que deveria ser acolhido ou rejeitado, eles decidiram a parte de Deus. E por fazerem isso, eles plantaram morte no relacionamento, plantaram morte física, plantaram desesperança. Eles fizeram a escolha deles sem Deus. Ah, mas se não for assim, não é liberdade. Eles tinham liberdade. Eles tinham livre-arbítrio. Mas depois deles, nós não temos mais livre-arbítrio. Nós não podemos escolher simplesmente, eu quero tomar decisões isento de tudo. Você não é isento de tudo. Você e eu somos contaminados pelo pecado. Você e eu tendemos a pensar cada um em si mesmo antes de pensar no outro. Você e eu tendemos a nos justificar dos erros no lugar de assumi-los, porque o pecado fez isso no nosso coração. Ele entortou o nosso caráter, ele entortou a nossa consciência. Nós não estamos tão isentos, tão livres para tomar decisões como achamos que estamos. O salmista entendeu muito bem isso. O salmista entendeu que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, o que teria acontecido se Deus não estivesse ao lado deles? Eles teriam nos engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado, se não fosse o Senhor. O ano de 2023 teria nos atropelado como um rolo compressor. A pandemia teria nos destruído. As tensões familiares teriam destruído de vez os lares. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus esteve lá conosco em 2022. O salmista olha para trás e reconhece, se não for o Senhor. E era o que Moisés estava falando para o povo de Israel. Era o que Deus estava falando por meio de Moisés ao seu povo. Olhem para trás e aprendam. Não foi a capacidade de vocês que os trouxe aqui, não foi a determinação de vocês que os trouxe aqui, foi o Senhor que sustentou. Ah, pastor, então significa que a gente não precisa mais estudar, não precisa trabalhar, não precisa mais economizar, não precisa mais ser zeloso lá no trabalho, no negócio, que Deus vai abençoar, está garantido. Não é assim. Você deve trabalhar, você deve se esforçar, deve se dedicar. Talvez deva trabalhar um pouco mais, mas jamais esqueça que o que você tem, quem você é, em termos de capacidade, em termos de habilidade, vem
tudo isso depende de Deus. Deus abriu as portas do seu emprego. Deus te deu inteligência. Deus colocou as pessoas no seu caminho para você ter chegado onde chegou. Olhe para o passado e tenha uma nova atitude para com o que você experimentou. Sejam aquelas coisas difíceis, sejam as conquistas. Olhe da forma como Deus enxerga. Em segundo lugar, tenha uma nova atitude para com o presente e o futuro. Uma das fases mais perigosas da vida, na caminhada com Deus, não é aquela fase, não são as fases que envolvem sofrimento, dor, perda. Às vezes, quando a gente está passando pelo olho do furacão, a gente pensa, eu não vou suportar, isso vai me destruir, isso vai acabar comigo. A fase perigosa da nossa vida é quando tudo vai bem. É justamente a fase que nós mais gostamos de estar, é que pode nos fazer mal, trazer um grande dano na nossa vida. Porque os dias difíceis nos levam mais para perto de Deus. Nos dias difíceis nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. Nos dias difíceis nós valorizamos o que temos que valorizar. Eu visito paciente nos hospitais toda semana. E é curioso que na ala que eu visito, tem muitos pacientes que são bem de vida, financeiramente falando. E alguns deles percebem que a enfermidade trouxe muito mais ganho para eles do que a riqueza trouxe. Uniu a família, perceberam a brevidade da vida e que tinham que acertar as coisas pendentes com as pessoas, os relacionamentos rompidos. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para nos moldar. Olha o que Deus diz. Moisés fala em nome de Deus para o povo. Deus fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se, o Senhor seu Deus. Lembre-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Dois verbos importantes aqui nesses versículos, para a gente aprender a ter uma nova atitude com o presente e o futuro. Em primeiro lugar, pratique o que você já conhece da palavra de Deus e o que você vier a conhecer de Deus e da vontade dele. Pratique. Não basta saber, não basta ter a cabeça cheia de informações sobre Deus. Porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas. Se isso não é verdade no teu coração, se você não confia nele, confia mais no dinheiro que você tem do que em Deus, se você confia mais na sua capacidade do que você confia em Deus. E como é que a gente pratica isso? Obedecendo a ele. Obedecendo a palavra. Olha o que diz o verso 6. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a ele. Nós temos uma tendência terrível de colocar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos alvos, e depois pedir a bênção de Deus sobre aquilo que a gente planejou. Deus não teve parte no nosso planejamento, a gente não se preocupou se encaixava na vontade de Deus. E depois, quando as coisas dão errado, a gente reclama para Deus. Deus porque o Senhor não impediu, Deus porque o Senhor não abençoou, Deus porque o Senhor não abriu as portas. Quando nós deixamos o mais importante de fora. O mais importante de tudo não é planejar bem, não é executar bem. O que vem antes do planejar, do executar bem, é obedecer a Deus. É reconhecer os conselhos dele para a nossa vida.
Os conselhos de Deus para o povo de Israel, por mais estranhos que parecessem, no final ia gerar bênção na vida deles. No final gera bênção para a sua vida e para a minha vida, se nós ouvimos e praticamos. Não adianta ouvir Deus os 365 dias do ano, os 52 domingos do ano, se você não pratica. Precisa pôr em prática na sua vida o que você aprendeu da palavra. Se Deus diz, confia, confie. Se Deus diz, afasta desse caminho, afaste desse caminho. Se Deus diz que o que você está fazendo é pecado, abandone o pecado. Se afaste do que está fazendo errado e volte para Deus. Simples assim. O segundo verbo importante é lembrar. Lembre-se. Porque se você não lembrar, você não vai praticar. Se você não lembrar, você não vai priorizar. Lembre-se de quê? Do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Lembre-se de Deus. E nada melhor para a gente lembrar de Deus quando as coisas apertam, quando o calo aperta, quando o dinheiro encurta, quando a saúde é limitada, mas não espere chegar nesse ponto para lembrar-se de Deus. A gente não é como a Bíblia diz que nós não temos que ser como cavalos que tem que levar chicotada para se movimentar. Se você é inteligente, você vai ouvir Deus e vai obedecer. Ouvir e obedecer é a atitude dos inteligentes. Dos desinteligentes é sempre ter que apanhar para acordar, sempre ter que sentir na pele para se movimentar na direção certa. Seja inteligente, ouça a Deus, lembre-se de Deus, lembre-se da palavra dele. Não haja como dono do tempo e da tua vida. Quantas vezes a gente planeja e não pergunta para Deus antes, ou depois, ou durante, se aquilo que a gente está planejando se encaixa com os princípios e valores dele. Tiago nos alerta. Prestem atenção, vocês que dizem. Quem tem que prestar atenção? Os que dizem assim ou pensam desse modo. Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Tem algo de errado em planejar? Não. Tem algo de errado em traçar estratégias? Também não. Tem algo de errado em antever os frutos? Também não. O problema está aqui. Ignorar o amanhã. A incerteza do amanhã. Como sabem que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Não é você escolher entre confiar em Deus e planejar. Não é você escolher entre se preparar e confiar em Deus. Significa que você vai planejar, você vai pensar em estratégias que possam evitar que você tenha trabalho excessivo, que você gaste energia desnecessariamente. Você vai planejar bem, você vai se preparar bem, mas acima de tudo, vai descansar no cuidado e no conhecimento sobre o futuro que Deus tem. Se Deus permitir, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei isso. Deus, eu preciso da tua bênção para que isso possa prosperar. 2023, Deus tem muitas bênçãos para nos dar, para derramar sobre nós, mas não no nosso tempo e formato. E nem na nossa determinação, mas na permissão de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Lembrar-se de Deus também tem a ver com o
que o sábio Salomão escreveu. E ele escreveu isso aqui depois de ter cometido muitos erros. Não erros de projeto, não erros de execução, mas erros na motivação. E olha o que ele diz, já idoso. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Salomão realizou muitas coisas, ele planejou muitas coisas. Salomão conquistou muitas coisas, coisas que reis nem antes e nem depois dele fizeram. Mas sabe o que foi pior? Ele chegar no final da vida dele e descobrir que ele teve sucesso no que não importava. Ele teve sucesso no que Deus não tinha preparado para ele. Deus quis dar riqueza para Salomão, quis e deu. Deus fez prosperar os trabalhos da mão de Salomão? Fez. Com certeza. Foi na permissão de Deus. Mas o que era mais importante, ele deixou de lado. Ele se esqueceu de Deus. Não é que a gente disse, lembrei de Deus, Deus existe. Não. Esquecer de Deus. A gente esquece de Deus toda vez que a gente ignora os conselhos dele. A gente esquece de Deus toda vez que as nossas atividades, a nossa agenda vem antes da agenda de Deus. A gente se esquece de Deus quando a gente acha que sabe mais do que Ele, o que é melhor para nós, ou para nossa família, ou para o nosso negócio. A gente se esquece de Deus quando o que as pessoas, a mídia, a cultura diz se tornam mais importantes do que o que Deus diz. A gente se esquece de Deus quando Ele não é prioridade na nossa vida. O tempo de fazer isso é enquanto é jovem, porque tem vigor, porque tem oportunidade, porque tem mais flechas para atirar. Para que não venham os dias da velhice onde você não tem mais vigor, onde você não tem mais oportunidades para acertar e reste apenas arrependimento e desprazer. Não tenho mais prazer em viver. Que triste, não? Chegar ao final da vida, depois de uma corrida, de tanta energia gasta, de tantos sonhos investidos, tantos recursos, e olhar para trás e dizer, eu não tenho satisfação em tudo que eu fiz. Essa foi a percepção que Salomão teve no final da sua vida. Salomão escolheu não dar ouvidos aos conselhos de Deus. Ele fez tudo ao contrário do que Deus havia dado para ele. Ele adorou outros deuses. Ele casou com muitas mulheres, quando o projeto de Deus era que ele tivesse uma esposa e filhos. Ele fez alianças com povos que não tinham temor de Deus. Ele esqueceu da aliança dele com Deus. E terminou como um idoso, frustrado, cansado e vazio. Deus não tem isso para nós em 2023. Deus não quer que a gente termine como Salomão terminou. Ele quer que a gente termine com vigor, com alegria, com ânimo. Como terminou o outro homem de Deus chamado Josué. Como terminou Moisés. Como terminou Davi, o pai de Salomão. Encerrou seus dias, aprovado por Deus. E para isso a gente precisa lembrar também de uma outra palavra, do próprio Senhor Jesus, que disse, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus foi radicalzão aqui. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Precisamos estar como ramos ligados à videira, recebendo seiva, recebendo alimento, recebendo água, recebendo vigor, para que a gente dê fruto. E fruto, ele não alimenta a própria árvore. O fruto, ele dá para alimentar os outros. O fruto, ele serve para multiplicar, para sustentar outros. Porque a bênção que Deus tem para mim e para você não é para ser acumulada, não é para ser desfrutada somente
por mim e por você, cada um com o seu fruto. O fruto de Deus é generoso. Ele produz fruto em nós para que a gente possa abençoar outras pessoas. Porque esse é o sentido de ser abençoado, é poder abençoar. Esse é o sentido de ser próspero, é compartilhar com quem precisa. E não é necessariamente e estritamente com respeito ao material. Nós podemos acrescentar na vida de outras pessoas sendo presentes. Nós podemos acrescentar, abençoar a vida de pessoas com conselhos sábios que vêm da própria palavra de Deus, das experiências que a gente tem com Deus. Nós podemos frutificar, nos tornando parecidos com Jesus. Então, para encerrar nossa reflexão hoje, no começo do ano, 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, independente do que acontecer em 2023 ou do que acontecer em 2022, não procure culpados. Não adianta ficar apontando quem falhou, quem deixou de fazer ou quem... Não procure culpados. O que aconteceu no passado, tome como lição que Deus estava trabalhando em você. Que Deus estava provando seu caráter. Que Deus estava te lapidando para tornar você agradável a Ele, a pessoa que Ele te criou para ser. E também não lide dessa forma procurando culpado dos erros, dos fracassos passados, mas também não se vanglorie das conquistas. Se você chegou aqui em 2023, melhor do que você esteve em 2022, dê graças a Deus. Foi Ele quem abriu as portas, foi Ele quem te capacitou, foi Ele quem colocou as pessoas no seu caminho. Você não fez nada sozinho. Você e eu sozinho não chegamos a lugar algum. E ainda que a gente chegue, a gente vai ficar sozinho se a gente chegar. Então é muito melhor ter a certeza de que Deus colocou pessoas nas nossas vidas, de que Ele abriu as portas e sermos profundamente gratos por isso. Em segundo lugar, essa é a parte mais importante, essa é a pergunta, é a reflexão mais importante que você e eu temos que já decidir agora no começo do ano. Você está disposto a se sujeitar à agenda de Deus para a sua vida? Lembre-se, a sua agenda é importante? É importante. Mas a de Deus é necessária. Ela é mais que importante, ela é necessária. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é infinitamente mais importante, mais precioso do que a minha e a sua agenda. Esteja disposto a sujeitar a sua agenda à agenda de Deus. Esteja disposto a, se necessário, abrir mão da sua agenda pela agenda de Deus. Porque Deus, sendo um Pai amoroso, Ele sempre tem o melhor para nós. Que 2023 seja um ano com novas atitudes, com uma nova postura. Que 2023 seja um ano cheio dele, cheio da presença de Deus, cheio da direção de Deus. Que Deus nos ajude a 2023 a ouvirmos a voz dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós, obrigado pela tua graça. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E pedimos a Deus, ajuda-nos a ter uma atitude correta. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração novo para receber o novo do Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Abre os nossos olhos para que vejamos o Senhor, o caminho pelo qual o Senhor quer que a gente caminhe. Abre a nossa boca para demonstrar gratidão e falarmos do Senhor, compartilharmos dessa fonte de vida que és tu, ó Deus. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e só reforçando o aviso que eu dei lá no início, no próximo domingo, a partir do próximo domingo, nós vamos retomar o culto presencial que vai ser transmitido pelo Facebook e caso ocorra algum acidente ali de percurso na parte técnica, nós teremos gravado ali no YouTube.
e compartilha. Você já entra lá no nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, se inscreve para que você possa receber as notificações. Tá? Então entra lá no nosso canal, clica ali em inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações e eu te peço, compartilhe o link com seus amigos familiares para que eles possam também receber uma porção da Palavra de Deus. Tá joia? Quero orar então, pedir a bênção de Deus, que Ele nos abençoe nesse começo de ano, já nesse primeiro dia do ano, no primeiro domingo de 2023, para que todo o restante do ano, ouvindo a Palavra de Deus, praticando a Palavra de Deus, ajustando a nossa agenda à agenda de Deus, seja um ano de bênção. Vamos orar. Pai, quero te agradecer. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a ouvir o Senhor, ouvir a tua voz, a fazer uma avaliação honesta e sincera e madura do que nós passamos em 2022 e que a gente tenha uma nova atitude, honesta, sincera e igualmente madura, ó Deus, neste novo ano. Pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e nos vemos então ou no culto ao vivo pelo Facebook, no nosso canal Aliança Cristã Missionária de Atibaia ou no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe.